Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo crucificado, ressuscitado. Hoje, 12 de outubro de 2025, aqui no Brasil, celebramos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Muitas pessoas, neste dia, se dirigem ou estão já no Santuário Nacional de Aparecida para celebrar este momento de fé na história da caminhada da Igreja Católica no Brasil. E nós, aqui do canal Liturgia, Fé e Vida, em sintonia com a Igreja no Brasil, também queremos celebrar este dia. Lembramos também de todas as crianças, pois hoje é o Dia das Crianças, para que elas sejam amparadas, acolhidas no coração amoroso de Jesus e também no coração acolhedor e nos braços acolhedores dos seus pais. De modo especial, lembramos as crianças mais carentes, aquelas que necessitam de um apoio, de um carinho, de uma palavra, de um abraço, para que possamos ter esse sinal de Deus na vida destas crianças. E que hoje, refletindo este dia, nós possamos guardar no nosso coração o amor de Deus que nos leva mais perto de vivenciar a plenitude de nossa fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, o evangelista João, sua comunidade, sempre tem uma reflexão muito profunda no seu texto. E hoje, quando a comunidade de João relata o primeiro sinal de Jesus, o quarto evangelho evita a palavra milagre e coloca como sinais de Jesus. Sinais têm uma dimensão para além de um ato físico. É algo que extrapola aquilo que é físico, que vai muito além. Por isso que João sempre vai falar de sinais e não de milagres. Pois bem,
primeiro sinal de Jesus, segundo a comunidade de João, é numa festa de casamento, em Caná da Galileia. Jesus e sua mãe, seus amigos, foram convidados para esta festa. E quando lá pelas tantas tudo vai indo muito bem, acaba o vinho. E o que fazer agora? Talvez os convidados não tivessem percebido que o vinho tinha faltado, mas o mestre-sala, que é o responsável, ou que era o responsável pela festa dos casamentos nesta época, fica preocupado. E agora? O que vamos fazer? Não está este relato no Evangelho, mas podemos imaginar como a situação desta pessoa se tornaria muito difícil por saber que não tinha preparado vinho suficiente para a festa. Maria, atenta a tudo isso, vai até Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. Mas Jesus não diz mãe, ele diz mulher. A minha hora ainda não chegou. O que eu tenho a ver com isso? Percebam, aqui nós temos alguns elementos muito importantes para a nossa reflexão. O vinho é sinal de alegria. E se trazermos para hoje, o casamento de Caná pode simbolizar a união da comunidade cristã com Deus. Talvez hoje nós podemos dizer assim: não tem mais vinho, não tem mais alegria. As pessoas não sentem mais o prazer muitas vezes de viver. Os pesados fardos que as situações do mundo, do capitalismo, colocam nos ombros da humanidade fazem com que a alegria não tenha mais, mas apenas o cumprir tarefas. Eu preciso fazer isso porque preciso do meu dinheiro no final do mês. Se eu fosse escolher, eu não faria. Quantas coisas são colocadas sobre os ombros dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas que tiram a alegria. Tiram a alegria de ir alegre, contente para o trabalho. Tiram a alegria de vivenciar o momento do trabalho, as horas de trabalho junto com os colegas, porque aquilo não é mais um gosto, é apenas um cumprir de tarefas. Maria nos dirige a sua palavra, sobretudo para aqueles que servem o povo. E talvez isso seria um grande puxão de orelha para os nossos governantes, para os nossos líderes que estão aí nos representando nos poderes da nossa sociedade, para que ouvissem esse apelo de Maria: fazei o que ele vos disser. Será que eles conseguem ouvir isso? Papa Leão XIV coloca em nossas mãos a exortação apostólica de Lexite sobre o amor aos pobres. Precisamos olhar com muito carinho
para aquelas pessoas que são pobres na pobreza e para aquelas pessoas que são pobres na riqueza, porque estão vazios de bens, muitas vezes da própria comida, os pobres da pobreza, mas os pobres da riqueza estão vazios de coração, porque não sabem partilhar, só cuidam do seu próprio ego e só querem acumular. Dilexite chama atenção para este olhar misericordioso para os nossos irmãos e irmãs que sofrem. E neste dia em que celebramos a Mãe Aparecida, que naqueles pescadores desamparados, obrigados a buscar algo para alimentar a nobreza que por ali passava, se veem desolados por não conseguirem comida, mas de repente conseguem uma imagem e depois dessa imagem conseguem os peixes. É a água transformada em vinho para essas pessoas. Precisamos de mais amor, de menos ódio. Precisamos de mais compreensão. Por isso, amigos e amigas, poderíamos falar muita coisa neste dia, a partir do Evangelho. Mas precisamos olhar para as nossas atitudes cristãs, para que possamos, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, ouvir a voz de Maria e realizar o que Jesus nos pede. Para as nossas crianças, que precisam ser amadas agora, que precisam ser instruídas agora, nós abraçamos com muito carinho e amor, desejando que este dia seja um dia de alegria para todos, e não um dia de solidão e de tristeza, embora saibamos que para muitos isso vai acontecer. E para essas que vivem a dimensão da dor, da solidão, do abandono, o nosso abraço especial, a nossa prece especial. Sinta que você precisa, que nós precisamos ouvir a voz de Maria para realizar o que Cristo nos pede. E o que Ele nos pede é que amamos mais e perdoamos mais, que possamos acolher mais. Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe e nos proteja e nos guie durante nesta semana. Que nos atenda nas nossas necessidades mais prementes e que nós possamos sempre, todos os dias, agradecer pelo seu amor infinito por nós. Amém.